isso aí, bombinha, meu chapa. Estamos no ar com Tá Ligado, seu programa semanal realizado aqui pela TV Cana. Vocês acharam que eu não ia voltar, mas eu voltei. Vitor Dantas, seu parceiro semanal nesse programa, hein? Vamos falar hoje com a artista plástica Fernanda Segolin, uma artista aqui da nossa região que tem um bate-papo muito legal pra estar com a gente. Não sai daí, hein? É isso aí, estamos de volta com Tá Ligado e hoje com a Fernanda Segolin, uma artista plástica aqui da nossa região que vai bater um papo muito legal com a gente, ó. Fica ligado, chegou a melhor parte do programa que é a hora da resenha. Vou chamar ela, hein? Chega aí, Fernanda! Obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite. É nóis, ó, Julinha, dá um close no visual dela, ela veste arte, ó. Ó o toque que ela já deu nas nossas almofadas aqui, ó. Tudo criação dela e a gente vai falar disso, hein? Vamos lá. É isso aí. Fernanda, muito obrigado por estar aqui, aceitar nosso convite, viu? Imagina. Obrigado mesmo. Obrigada Sei a que sua vocês agenda pelo deve convite. ser corrida, né? Nesse meio de criação deve ser Nem bastante corrido, mas obrigado pelo convite. E eu gostaria de começar a entrevista falando que você se apresente pra galera. Quem é Fernanda? Como surgiu essa ideia de arte, né? De design, enfim. Sou Fernanda Segolin, eu sou daqui de São José dos Campos, sou artista gráfica, muralista, criadora do Verão Mufada e sou formada em design gráfico pela Belas Artes de São Paulo. Isso aí. Você falou um negócio muito interessante. Explica pra gente como surgiu essa ideia de ter... Putz, cara, deu um estralo em mim, Vitor. Na minha adolescência eu virei e falei, sou bom desenhando, hein? Acho que isso podia ser minha profissão, ser um design gráfico ou algo do tipo. Como é que surgiu essa ideia em você? Como toda criança, eu gostava muito de desenhar. Mas eu era uma criança bem introvertida, assim, bem quietinha. Ficava no meu canto desenhando. E eu acho que era uma forma de me comunicar, talvez, através dos desenhos, né? E minha mãe era pedagoga, né? Ela era professora. E eu tive a sorte dos meus pais me incentivar desde o início, né? Comprando material, incentivando a fazer curso de desenho. E depois, mais pra frente, a faculdade, né? Então, eu sempre gostei de desenhar, sempre tive a sorte de meus pais incentivarem. E na faculdade eu passei a ter mais certeza ainda que eu queria trabalhar com isso, com desenho, com design, com criação. E foi um processo bem natural meu, assim, sabe? Acho que fui privilegiada. Cara, e nessa questão que você me explicou, que foi desde criança e tal, você foi se pegando pelo fato da sua mãe ser Pedagoga. pedagoga também, né? Isso. Trabalhar com criança, então você teve essa facilidade, mas a partir do momento que você deixou de ter uma consciência de criança, infantil assim dizendo, e foi para uma fase mais adolescente, mais onde você levava, porque na adolescência era um hobby ainda para você isso ou não? Sim, era um hobby para mim. Você levava muito a sério esse hobby? Não comercializava. Levava, não sei se posso dizer levar a sério, mas eu gostava muito de desenhar, gostava muito de presentear meus amigos com desenhos, gostava bastante mesmo de consumir também desenho animado, gostava muito de assistir desenho animado também. E agora eu quero saber dessa virada de chave, onde você onde você virou e falou, olha, aqui eu quero isso pra minha vida, eu quero ser uma profissional da área de criação, de design, enfim. Você virou pra sua mãe e pro seu pai, é isso, o que era hobby hoje vai ser meu estilo de vida, minha profissão, meu ganha-pão. Sim, meus pais foram vendo, né, o meu gosto por isso e incentivaram, pagando cursos, né? Então eles viram que era isso que eu gostava de fazer mesmo, não sabia fazer outra coisa. E como desde pequena fazendo isso, assim, sabe, desde criança desenhando, eu não conseguia pensar em outra coisa, assim, sabe? E vendo outras pessoas, outros artistas, tomei como referência outros artistas desenhando, então isso incentivou muito, assim, para minha carreira, assim, sabe? Comecei a enxergar que sim, é possível você ganhar dinheiro desenhando ou fazendo arte. Então, não tive dúvidas, assim.
Cara, você fez um comentário, é possível ganhar dinheiro, mas antes da gente falar dessa parada de dinheiro e arte, eu quero entrar num lance assim. Eu não sei como foi pra você na sua escola, mas enfim, eu vim de um sistema público de educação onde a arte não é tão funda assim, a matéria de arte na escola. E como era na sua escola? Você acha que falta investimento nessa área na escola? Tipo assim, galera, a arte é um mundo, não é só um caderno de desenho que você abre de lado, faz uma borda e desenha. Você acha que precisa ter mais um lance assim, ser mais a fundo nisso, nesse assunto nas escolas? Na minha, não sei se foi tão a fundo, mas eu tinha bastante. Aliás, era a única aula que eu gostava de fazer, a única que eu tirava nota, que as outras matérias eu não tirava nota. Então, eu gostava muito. Era minha matéria favorita, assim, que era educação artística, né, que falava na época da escola. Mas sim, eu acho fundamental, uma matéria fundamental, porque a arte, ela instiga você a ser criativo, né, mesmo você sendo bom ou não, assim, porque tem muito aluno que está lá na sala de aula, que o professor pede, porque você tem que ganhar nota, né, e quer desenhar porque gosta, mas tudo bem, mas é criança, passa essa fase, assim, mas eu acho que é fundamental, sim, você, não só em desenhar, né, a arte é tudo, é música, é teatro, né, então você aprende a ser criativo, a ser desinibido, eu acho que é fundamental, sim, importante. E só pra eu entender, você já saiu do seu colegial, terminou o colegial, você já foi pra faculdade em seguida, assim? Não, eu sou... 16 anos já é muito jovem, né? Precisa pensar, nossa, o que eu vou ser pro resto da vida, né? Mas eu fiquei um ano, quando eu terminei o colegial, fiquei um ano pensando para ter certeza que eu queria mesmo, né? Quando eu comecei design gráfico, era muito recente na época, assim, sabe? Era um termo novo, assim, até para os meus pais, né? Afinal, o que era design gráfico, né? Mas foi com o tempo que eu fui percebendo que era isso mesmo que eu queria fazer, assim, mas precisei uma pausa de um ano para pensar e ter certeza até decidir a faculdade, o curso certo. Mas, pelo pouco que você falou, seus pais sempre se apoiaram, apesar de não conhecer a profissão. Sim. Teve algum lance dele ter falado, isso daí, filha, cuidado, será que dá futuro? Não. Você ou eles, não, vai pra cima, Fernanda, não, é isso mesmo, eles papai, apoiaram mamãe tá mesmo, junto. sim. Foram muito belezinhas. Isso é importante. Hoje em dia é importante ter o apoio dos pais, né? Tem muito pai que quer se realizar no filho e não deixa ele... O filho tem que ser advogado, dentista. Justamente, não, deixa a criança Trabalhar voar, com né? arte não tem futuro. Que isso, tem sim a Fernanda aqui. Sua primeira impressão na faculdade era isso que você imaginava que seria a faculdade? Você chegou lá, não tinha nada a ver do que você imaginava com sua profissão? Como é que foi isso? Eu fiquei deslumbrada por estar lá, né? Ainda mais o nome que carrega, né, a instituição, né, que é a Belas Artes. Eu era muito novinha, mas de alguma forma eu sabia o que eu estava fazendo ali, sabe? A importância de estar lá. E Desculpa, você foi com quantos anos pra lá? Fui com 17. 17 anos, em menor de 2005. idade, cara. Como é que foi sair assim se dizer, do colo do pai e da mãe e foi pra São Paulo, né? Sim. Cidade grande, sozinha, como é que foi isso? Passou muito perrengue lá? Muitos. Eu não cheguei a morar lá, eu voltava todo dia. Eu saía daqui de São José e ia para São Paulo e era cansativo, mas em nenhum momento eu desistia, assim, sabe? Eu acordava todo dia, 5 horas da manhã, pegava o ônibus e ia. Fez a faculdade, você já começou com o seu negócio, você foi trabalhar em uma empresa, como é que rolou esse esquema de profissionalização? A marca surgiu bem anos depois, assim. Mas você já começou com a marca não, né? Anos depois. Não. Beleza. Comecei normalzinho mesmo, estagiária, trabalhei em empresa de comunicação, fiz criação de diagramação de revistas, comunicação interna, tinha ilustração também quando dava para pôr, eu colocava, às vezes o chefe deixava desenhar, mas não era o meu foco ilustração. Mas no estágio eu aprendi de tudo, passei por todas as vertentes do design possíveis, assim. E aí em 2014, mais lá pra frente, aí eu tive o insight de criar o Vira Almofada, mas o desejo de ter marca era sempre de novinha, sempre quis ter uma marca, assim, sabe? Mas no início, lá no comecinho, eu achava que seria talvez uma marca de camisetas, que eu amo camiseta.
mas nunca imaginava que seria de almofadas personalizadas. Mas antes da gente falar do Virei Almofada, como é que foi receber seu primeiro salário como designer gráfico? Putz, cara, olha, você se realizou na hora, como é que foi essa emoção? Cara, eu estudei tanto, passei tanto perreco nessa vida. Salário de estagiário não é aquelas coisas, né? Mas você fica feliz quando você ganha, quando você ganha os seus reaisinhos, os seus centavinhos, suas moedinhas. Mas sim, é muito legal. Você, novinha, tá ganhando, que você ganhar seu primeiro salário. É bom. Cara, mas como estagiário, a gente pega bastante bagagem também. Você aprendeu muito fora da faculdade também quando você entrou no mercado de trabalho, né? Ou a faculdade te deixou 100% preparada para... Não, isso impossível. Impossível, né? Tem que viver a prática. Tem que viver a prática e... também a faculdade não ensina você a tratar um cliente, atender o telefone, conversar, aí você gagueja no telefone, mas aí você pega rapidinho. É isso aí. Falando agora um pouquinho mais do seu projeto, você falou que começou em 2014, você já tinha vontade, mas qual foi o pontapé que você falou, putz, acho que agora está pronto para eu começar a minha marca, a minha cara, do meu jeito, como eu quero. Como é que foi isso? Em 2014 eu passei por um momento chato da minha vida aí e eu tive que, por necessidade de criar e ocupar a mente e o coração ficar bem, assim, mentalmente, aí eu criei o Virei Almofada. De início não tinha o nome, eu só começava a desenhar as pessoas e dava no papel mesmo, presenteava meus amigos com os meus desenhos que eu fazia. E um dia deu um clique e eu falei, vou estampar esses desenhos que eu faço né, em almofada. E comecei a presentear amigos próximos, familiares, mas não estava comercializando ainda, né? E depois começou no boca a boca, as primeiras encomendas, mas de pessoas próximas conhecidas, né? Não eram encomendas ainda para pessoas desconhecidas ainda, né? No início. Mas quando fui recebendo as primeiras encomendas, eu falei, nossa, tá dando certo mesmo, o público tá gostando do meu estilo, da minha arte. E eu não quis mais parar. Mas antes da gente falar um pouco mais do Virei Almofada, você disse que passou uma dificuldade e tal, em 2014, um pouco antes, não sei se foi 2000, enfim, um pouco antes de abrir o Virei Almofada, e eu posso dizer que a questão da arte foi um processo de volta por cima, de cura, não em si o Virei Almofada, mas a arte em si te ajudou nisso? Sim. Como é que foi a relação entre a arte e esse processo desse momento difícil? Meu, uma coisa ruim nasceu uma coisa boa. Então, mas sim, foi por pura necessidade de estar criando e ocupar a cabeça mesmo, assim, sabe? De desenhar, fazer o que eu gosto, mudar um pouco o foco do que eu estava passando, assim. Foi fundamental, essencial para mim. Então, eu posso dizer que a arte te ajudou Muito. a passar por essas dificuldades. Enfim, mas você, um pouco que eu estava lendo sobre você hoje não só trabalha com o Virei Almofada, mas tem um lance dos murais, é isso? Tem. É murais que fala? Me corrija se eu estiver murais, errado. parede, arte em parede, sim. E como é que é isso, cara? Se precisar subir num andaime para pintar, você vai? Como é que funciona? Eu vou. Tenho um pouco medo de altura, mas eu vou sim. Com os equipamentos, tudo certinho. Outra dúvida que eu tenho, a pessoa te chama, ô Fernanda, eu tô aqui com a minha loja, quero que você faça um mural aqui para mim. No meio da sua arte, do seu momento de criação, vem uma opinião. Como é que você lida com isso? Então, eu já procuro anteceder esse problema, para não ter problema no futuro, assim. Eu apresento a proposta antes, né, e o cliente tem que aprovar antes. E tem um período de 1 semana, 2 semanas, e quando tiver ok, certinho, resolvido, bateu o martelo, aí sim eu passo para a parede. Você já pegou cliente chato? Pode falar. Rola. Que palpita, que fala, não vou pagar, não tá do jeito que eu quero. Precifica. Sério, cara? E como que dá preço na arte? Você tem que se valorizar, né? Se você não se valorizar, ninguém vai fazer isso por você. Então, você tem que... Lógico, tem que meio que estar atento ao mercado também, o quanto que tá a faixa de preço que cada um cobra, mas também aquilo que você está precisando, o que te faz confortável, sabe? Aí eu penso num valor, eu tô ok, eu acho que vale isso, e
cliente, se quiser, não quiser, tá tudo bem. Gente, ó, o bate-papo tá muito legal, mas agora eu vou para um rápido intervalo. Não sai daí que na volta tem muito mais arte e muito mais Fernanda com a gente, viu? É nóis! Estamos de volta com Tá Ligado. Hoje o tema é arte. Estamos aqui com a artista plástica Fernanda Segolin. Ó, e antes de voltar a nossa entrevista com ela, eu vou dar uma dica de um livro chamado O Livro da Arte, de Flávia Souto Maior. O Livro da Arte explora os movimentos, temas e estilos da história da arte por meio de mais de 200 obras. Fernanda, aproveitando esse assunto de livro, conta pra mim, algum livro te inspira? Eu falei aqui do livro A Arte Maior da Flávia, tem algum que te inspira, assim, que você se inspirou, tal, pra algum trabalho seu, ou te inspira na vida, assim, de... Tem um recente que eu li, eu já estava doida para ler já faz tempo. Eu sou grande fã da Rita Lee, além de desenhar, eu toco bateria também. Caraca, mesmo? E música é uma coisa que me inspira muito na hora de criar, tanto no desenho, tanto para tocar. E a Rita Lee, eu sempre fui fã dela e como sempre quis ler esse livro, uma amiga me emprestou e eu li. Eu não tenho um costume muito de ler, mas esse livro eu li, eu devorei assim, em poucos dias. E foi muito legal, por eu ser fã dela e conhecer mais um pouco dela, como que era o processo dela de criação, o que ela fazia, assim. Para mim foi muito inspirador como artista, assim. Então tá aí, Rita Lee em uma autobiografia, olha. Vocês ganharam 2 dicas hoje, hein? O Livro da Arte e Rita Lee numa autobiografia. Ó, se eu fosse vocês, eu ouvia mais a Fernanda, hein, do que eu. Mas enfim, Fernanda, conta essa história de baterista. Como é que é isso daí? Que eu não sabia, cara. Não tava aqui no meu release, não, hein? Eu... De adolescência, assim, tipo, minhas bandinhas, que eu curtia as minhas bandinhas, e veio pelo gosto de bateria, né? Por que a bateria, né? O instrumento mais barulhento e o que dá mais trabalho para montar e desmontar, né? Você é a primeira a chegar e a última a sair da banda, né? Eu amo tocar bateria, é onde eu me encontrei, outra maneira que eu posso me expressar, criar, assim. Pode crer. Eu gosto muito. Então você gosta de desafio, né? Nada que é fácil você quer fazer. Pra pintar mural, você quer subir em andaime, um instrumento tem que ser o mais difícil. Não tem nada fácil na sua vida, na sua trajetória, pelo que eu tô vendo aqui, né? Você falando que o livro da Rita Lee agora influenciou no seu processo de algumas criações e tal. Eu queria saber como é que funciona o processo de criação. Assim, sem nenhuma encomenda. Ninguém chega em você e fala, quero essa encomenda. Mas você acorda querendo criar algo. Como é que sai isso? Como é que ganha corpo? Como é que é gerado isso? Explica pra mim. Então, como a música me inspira muito, eu gosto de desenhar personagens da minha cabeça que formam uma banda. Eu gosto de criar personagens que tocam algum instrumento. Como eu estou imersa nesse universo, eu gosto de desenhar, eu conheço os instrumentos, eu conheço quantas cordas tem um baixo, quantas cordas tem uma guitarra, quantos tambores tem uma bateria, então isso já está tudo na minha cabeça. Eu gosto de desenhar bandas, assim, engraçado que eu... Inclusive tem um quadro dela aqui, não é, ô Joninha? Você pode pegar aqui? Tava aqui perto de mim esse quadro ou não? Deixa eu pegar ele na mão aqui. Aqui, ó. Esse é um exemplo que você estava dando de gostar de criar bandas, enfim, esse daí foi... Como é que funcionou, por exemplo, o processo de criação desse quadro aqui, ó? Esse aí foi uma seleção, né, de vários artistas para ilustrar e decorar o festival um dos maiores festivais de rock que acontece em Ribeirão Preto. Tem até uma foto sua aqui encostada no muro. Tem como colocar aí, Matheus, enquanto ela vai falando? Pode falar. Que chama João Rock. E eu falei, nossa, eu vou me inscrever e eu fui selecionada. E quem ganhasse, né, ia ter o teu mural lá, tua arte. É esse daqui? É o mesmo quadro, né? É esse mesmo. Aí, ó. Foi incrível estar no festival, ir lá e poder ver minha arte ao lado de outros artistas também. Sim. Foi emocionante. Mas para isso... eu criei uma banda, eu quis criar uma banda de mulheres, porque na line-up do festival era
o que dominava era homem, banda de homem. A única headline era a Pitty, né? Deixa eu colocar pra você. Meu Deus do céu, pode soltar? Aí, falei, nossa, aí por isso que eu quis criar um cartaz, uma banda de mulheres. Nessa composição, além da banda, né, tem o mascote de fundo, né? Essa mosquinha é um mascote e atrás também, acho que é um camaleão, eu acho. E é o mascote oficial lá do festival. E então, eu sabia que na arte tinha que ter eles. Não porque eles pediram, mas eu queria, de uma forma, expressar eles. E na minha cabeça veio, não sei, de uma maneira veio na minha cabeça, eu quero o camaleão atrás, de fundo, e aquela língua dele comprida, né, que ele tem. E não sei, aí nasceu essa composição. Eu estava curtindo muito nessa fase que eu estava desenhando, curto bastante botar nuvens, fumaça porque faz parte do show, né? Dá pra ver aqui, né, tá, os contornos, enfim. E as cores também porque tinha que ter o patrocinador, então meio que por isso que eu usei o vermelho, que era da Budweiser. E eu também quis fazer, não usar muitas cores, porque eu não sabia como que seria o processo de impressão deles, meio que para facilitar ou baratear também. Então, por isso que eu reduzi as cores, não usei tantas cores. E o meu processo para ter feito, eu desenho tudo separado e depois eu monto tudo, junto tudo no computador. Eu achei que você desenhasse tudo junto numa... Não, eu desenho tudo separado. Aí as cores eu vou testando uma por uma Só também. pra me entender, separado assim, primeiro você desenha a menininha da batera... Desenho a menina da batera, desenho a bateria separada, aí desenhei a guitarrista. Caraca, depois junta tudo e aí você vai moldando, encaixa de ajustando digitalmente, Pode crer, e você já não começa desenhando grande, então. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Não. Quando você vai desenhar um muro, você faz ele pequenininho primeiro, tal, e aí expande para uma tela maior, para um muro maior, enfim. Sim, eu começo sempre desenhando pequenininho. O barato do digital, quando você passa para o computador, né? Eu uso muito um programa que ele permite você esticar a sua arte, o tamanho que você quiser, sem distorcer, sem perder a resolução. Então, eu crio pequenininho e depois eu posso ampliar quantas vezes eu quiser. Uma dúvida que eu tenho. Você não consegue apagar se você errar, né? O quê? Você pintando. Como que apaga uma pintura? Ah, e aí, no começa mural? do zero, na no tela, mural. no mural. Como é que funciona isso? Já aconteceu isso com você? Tipo assim, tô terminando o quadro, o mural, errei, o pincel escorregou. Já aconteceu. Aí tem que começar do zero. Já aconteceu do pote de tinta tá lá no andaime lá em cima. Fui puxar, esqueci que o pote estava lá e ele caiu e esparramou tudo no chão. Mas não sujou a parede, mas sujou o comércio todo. Perrengues, né? Perrengues. Mas às vezes espirra uma tinta ou outra, mas por sorte cai no lugar que eu vou fazer uma arte por cima, então cobre. Mas no quadro, nunca perdeu um quadro por pincel escorregar? Ou às vezes está pintando sem olhar, bota na tinta errada e... Acontece muito, mas dá... E como corrige? Tem como corrigir, sim. Você passa uma outra tinta e muda o desenho, sei lá. Isso aí parece que foi um mutirão de vários artistas, onde cada um fez um coração, expressou sua arte, né? Isso daí é uma sua, né? Inclusive, né? Isso é um dos meus. Explica pra gente como é que foi esse projeto aí. Aconteceu ano passado, Sim. Chamou Art of Love. Essas grandes exposições itinerantes que acontecem na cidade de São Paulo, eles chamaram mais de 70 artistas. Eu fui a única mulher daqui de São José a participar e isso foi espalhado em vários lugares, os lugares principais de São Paulo, assim, Avenida Paulista, shoppings. E eu acho que fui a única que pintei 2 corações. E cada coração tinha uma história, eu tinha que seguir uma história que foi mandada que eles selecionaram lá, a equipe, né? E esse foi da Nespresso, patrocinador da Nespresso, e o outro foi da Premier Pet. Foi um trabalho direto, eu tive essa relação com o cliente, né? Eles falaram, você tem que usar a cor tal, por isso que eu usei o laranja, que é as coisas da marca, né? Tive que seguir um briefing. E foi incrível de ter participado dessa experiência, por ter uma obra minha em São Paulo. E o processo todo de pintar foi feito em São Paulo. Eu tive que ir lá, não consegui trazer a obra, porque não cabia no carro, né?
Mas foi uma semana intensa ao lado de outros artistas pintando e pude ver o processo de cada um. Tem gente que usou spray, tem gente que usa colagem e foi uma troca incrível com outros artistas, assim. Para mim ajuda muito ter uma referência, assim. E você já pegou algum cliente que na hora, não, muda isso daqui, isso daqui eu sim, não gostei. acontece. Como que é esse jogo de cintura? Aí você tem que tentar se impor, falar, mostrar a melhor saída é essa, que se seguir por esse caminho vai ficar ruim. Agora, voltando ao assunto do virei almofada, a gente conversou muito pouco sobre isso. Você falou pra mim que você começou com presenteando amigos, dando pra familiares, tio, primos. Tios, enfim. Qual foi a sua primeira encomenda que você falou, meu Deus, eu dou conta disso daqui, me ajuda. Gente, vou precisar contratar alguém para me ajudar nessa temporada. Como é que rolou isso? A TV Vanguarda viu o meu trabalho, né? E me chamou para fazer uma entrevista, que foi uma matéria sobre dicas de presente do Dia das Mães, né? E quando foi ao ar essa matéria, eu passei a receber encomendas de pessoas desconhecidas, né? E aí eu comecei... Você ganhou uma visibilidade de uma TV aberta, uma TV Vanguarda. Sim, e tal. Aí eu comecei entregar para o Vale, né? Não só em São José, né? Jacareí, Taubaté. E até tudo bem, estava tranquilo, assim, conseguia dar conta. Aí os dias foram passando, né? Meu irmão, um dia ele deu a ideia e perguntou por que você não manda uma almofada para Ana Maria Braga, né? E eu na hora, loucura, não vou mandar, né? Ela não vai mostrar nem nada. Mas aí decidi mandar. Passou alguns dias, tinha até esquecido que eu mandei a almofada. Minha mãe, na época, assistia o programa dela todos os dias e justo no dia que ela não viu, ela mostrou a almofada e eu estava quieta no meu quarto trabalhando, né? E quando ela mostrou, meu celular começou a apitar, receber e-mail de gente que eu nunca vi na vida. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí minha amiga falou, você está na Ana Maria Braga. E eu comecei a correr, chorar, não sabia o que eu fazia, eu estava eufórica. E falei, mãe, ela mostrou mesmo e foi incrível. No momento que mostrou, atendi gente do Brasil todo, mandei almofada pro Acre, pro Tocantins, assim. Eu achei que não ia dar conta, foi muita mensagem, mas consegui atender todo mundo. Eu explicava, né? É um produto personalizado, leva um tempo, então as pessoas entenderam, assim, sabe? Não teve nenhuma reclamação pela demora. Exposição no Parque Ibirapuera, A Beleza Sombria dos Monstros. 13 anos da arte de Tim Burton. Você curte? Compartilha? Curta e compartilha. Cara, parece que você tem uma curiosidade com o Tim Burton, né? Você deu uma almofada pra... Dei uma caneca. Pra Ana Maria e pro Tim Burton foi uma caneca, né? Então não é só virar almofada, viu, gente? Ó, tem almofada, tem caneca, tem quadro. A Fernanda já virou de tudo. Explica essa história pra gente, como é que foi? Teve uma exposição dele lá em São Paulo, mas não essa. Não foi essa? Nem lembro mais o ano que foi. E estava tendo um sorteio que ia selecionar umas 100 pessoas para ganhar autógrafo e tirar uma foto com o Tim Burton. E eu ganhei o concurso, fui lá, ganhei um autógrafo e como o convite foi antecipado, eu consegui então produzir a caneca a tempo e eu levei e entreguei para ele. E foi muito legal, foi muito louco ver ele na minha frente, assim, o Tim Burton. E a exposição foi incrível, foi maravilhoso. Ver os desenhos dele. Inspirador? Sim, muito. Dá pra pegar dicas essas horas? Ou a galera, não, fala rápido, já entrega pra ele, tira foto. Não, tira foto e vaza, é rápido. Porque é 100 pessoas... Você pra fazer esse network, né, ia ser top, né? Não, seria incrível. Mas é aquela correria, né? O cara não é uma pessoa qualquer, né? E 100 pessoas ele tem que autografar, era bem rapidão. É isso aí. Gente, eu sei que está passando rápido. Eu vou para um rápido intervalo agora com a Fernanda e já volto. Fica aí, não saia daí que o Tá Ligado volta já.
isso aí, estamos de volta com o Tá Ligado. E hoje com a gente, Fernanda Segolin, uma artista plástica aqui da região. Ó, vocês sabem que eu sempre volto dando dica. Só que no intervalo a gente tava conversando aqui. Falei, nossa, Fernanda, agora no próximo bloco eu vou voltar dando uma dica de filme e tal. E ela falou que tem uma dica. Então eu vou deixar ela dar dica. Pode falar, Fernanda. Então, na verdade, essa dica não é um filme, é um curta. Ele se chama Guida, é feita por uma mulher brasileira, chama Rosana Urbis. E ele foi inteiro feito em animação tradicional, que é desenhado à mão, frame a frame. E ela é ilustradora, animadora incrível, trabalhou 8 anos para a Disney. E para quem está começando na carreira de animação, ilustrador, ter uma referência, uma mulher brasileira que trabalhou para a Disney, assim, sabe? Tipo, é incrível. E esse filme conta a história de uma senhora que a rotina de trabalho monótono e depois, de repente, ela tem a vida transformada. O filme é bem bonito. Então é isso aí. Guida, mais uma indicação aí da nossa Fernanda. Não perde tempo e vá assistir. Fernanda, voltando um pouco o assunto, você disse que depois que você enviou a almofada para Ana Maria Braga, muitas portas se abriram, né, de visibilidade e tal, muitas entregas rolaram, mas não foi essa a maior entrega, né? 5.000 almofadas. Meu Deus do céu. A maior encomenda que eu recebi. Foi uma loucura, mas muito preocupante, com medo de não dar tempo de entregar tudo. Mas como você não gosta de coisa fácil, né? Aceitei o desafio. Foi uma loucura, porque tinha almofada até o teto na minha casa, todos os cômodos de almofada. E eu tive que etiquetar 5.000 almofadas, uma por uma. Foi dias intensos de trabalho, mas foi incrível ter essa... E aí, você tinha prazo para entregar? Como é que rolou isso? Tinha prazo, porque era pro Dia das Mães, todas as lojas... Você contratou mais gente para trabalhar contigo essa época? A minha fornecedora precisou contratar outras costureiras, né? E foi muito legal, porque aconteceu na pandemia, muitas costureiras estavam paradas, eu estava parada, ninguém estava recebendo, produzindo. Então, foi na pandemia? Foi na pandemia e foi muito legal, porque contou com mão de obra de várias pessoas, assim, movimentou um pouco o mercado para elas que estavam paradas, assim, sabe? E foi incrível ter esse projeto grande no meu portfólio, assim, essa responsabilidade grande. E depois, o durante também, quando os clientes recebiam as almofadas, as lojas tiravam foto e me marcavam. Foi muito legal. É isso aí. Cara, você pensa em expandir seu negócio para fora, ou já expandiu para fora, já enviou para fora do país? Como é que rola isso? Já tem algumas almofadinhas espalhadas para fora do Brasil. Tem no Canadá, nos Estados Unidos, a Inglaterra, a França. Mas eu não só expandi as almofadas, mas expandi mais o meu trabalho com muralismo, com ilustrações. Eu sonho... Expandir a Fernanda, né? Expandir o meu nome. Sonho muito com isso, assim. É isso aí. E qual é o seu trabalho mais recente pra gente estar ligado aí, antenado em tudo? Um dos mais recentes foi esse que eu citei, do Art of Love, de ter pintado essas obras. Um dos corações, inclusive, está aqui em São José, consegui trazer para cá. Fala pra gente onde está. Quem quiser ver, onde vai pra ver seu coração? A ideia é circular como circulou na cidade de São Paulo, né? Passar por principais pontos daqui de São José, em casas de cultura ou parques, comércio também, quem tiver interesse, e não ficar parado. Passear pela cidade para que mais pessoas possam ver, pessoas possam interagir, tirar foto. Fernanda, explica pra gente, ou na verdade nos deixe por dentro de como está sendo artística aqui em São José, nessa área de artista plástico, grafiteiro, que mais? Até mesmo no seu segmento de caneca, almofada, enfim, como é que tá aqui em São José? Tá evoluindo, já tá bem evoluído, tem que evoluir mais, como é que tá? Tá evoluindo, eu acho que tem que evoluir muito mais, mas a cena artística aqui tá muito legal, tem muita gente talentosa, muita mulher artista fazendo um trabalho muito bacana por aqui, e esse espaço aqui é incrível para poder trazer visibilidade para elas, para nós artistas, que só às vezes depende de redes sociais, que cada vez exige mais coisas da gente, a gente tem que se virar nos 30 e é muito legal esse espaço para trazer visibilidade para a gente. E tem muita gente bacana aqui fazendo um trabalho muito legal em arte, em mural, em caneca, em produtos personalizados. A pessoa que é jovem, tem lá seus 15, 16 anos,
e quer começar a mexer, viu essa entrevista, quer começar a mexer, cara, para onde ele vai com essa idade? Não pode começar uma faculdade, porque não tem idade, só no colegial. Enfim, algum curso aqui em São José que você conheça, ou próximo daqui, para dar um norte para essa rapaziada, para essa meninada que tá querendo ingressar nisso daí. Tem uma escola que eu conheço aqui, que os meninos, os professores são muito bons, que é a Quinoene. Lá tem a criançadinha que começa, que os pais que vê que gosta de desenhar, coloca nessa escola. Eu conheço os profissionais de lá, então eles desenvolvem um trabalho muito bacana com eles. É uma ótima maneira de começar, assim, de incentivar a criança a desenhar e tomar gosto, continuar, Não né? só a criança, mas o adolescente também pode procurar essa Adolescente escola. também, sim. É isso aí, cara. E também não só a juventude, tem um lance com os idosos também, que a pintura faz bem, né? Uma parada terapêutica, assim. Então... A arte, ela tem o poder de curar, né? Ela é terapêutica, né? Quando você está criando, pintando, você está no seu mundinho lá, você esquece da tua vida. Chega a ser medicinal o lance da arte, da emoção, de você tá num dia ruim, você pintar isso te fazer bem e tal. Sim, sem dúvida, acontece muito. É um muito. remédio. E às vezes quando eu tô ruim também, não tenho vontade de criar e eu não crio. Eu preciso, às vezes, estar bem mesmo. E isso dura muito tempo, às vezes? Ou não? Depende, pode dar uma variada. Na pandemia, por exemplo, eu tava zero vontade de criar, porque eu tava bem... Foi um momento meio difícil, assim, na pandemia. Pelo fato de estar longe dos amigos, não ter aquele contato físico, então mexeu bastante comigo. Olha, e outra coisa, você é realizada hoje com o seu trabalho, com o seu serviço, ou você fala, Vitor, eu posso ir mais além, eu quero ir mais além, eu quero alcançar lugares novos, almejar novas alturas, como é que tá, como a Fernanda se cobra, como ela tá se sentindo hoje? Sem dúvida. Eu tenho ânsia de querer poder levar a minha arte para diversos outros lugares, para que mais pessoas... Você é estilosa, hein, Fernanda? Para que mais pessoas possam conhecer o meu nome, minha arte, assim, eu quero levar para tudo quanto lugar possível, assim, for. E diversas plataformas também, em esculturas, em murais. Não quero parar, não. Eu quero continuar e crescer e evoluir. Bom, a gente já viu que conversando, a Fernanda é uma ótima artista plástica, uma ótima designer gráfica. Agora vamos botar ela na prática, né, Fernanda? Vou te dar um desafio aqui. Eu tenho aqui na minha gaveta uma prancheta em branco e 2 canetas, tá? Tá bom. A gente vai terminar a entrevista com você desenhando, eu conversando com você, tá certo? E no final você vai mostrar pra galera, pode ser? Pode ser. E eu vou falar se tá bom, hein? Mas é isso aí, você consegue desenhar conversando? Como é que rola isso? Dá certo, não dá certo? Não sei, vamos ver agora. Pode crer, então você quer alcançar sonhos mais altos, enfim. Crescer, talvez aprender novas técnicas e eu tomo muito como referência para mim outros artistas que também conseguem projetos grandes, projetos legais e eu penso, nossa, que legal, queria também estar fazendo isso. E estou continuando, correndo atrás e alcançar coisas que eu nem imagino, assim. É isso aí. O que está passando na sua mente agora para a criação? Você dá um spoiler do que você vai desenhar? As minhas almofadas eu desenho o rostinho das pessoas, então eu vou... Vamos ver. Vai desenhando. Vou te fazendo perguntas. Você consegue responder e desenhar ao mesmo tempo? Acho que sim. Então tá bom. Seu lance de criação, você começa numa tela digital, você começa no modo antigo, papel e caneta? No meu é modo antigo, no papel e caneta. Eu gosto da sensação do lápis e o papel, o grafite passando no papel. É onde eu me sinto confortável na hora de criar e mais livre também, assim. E depois que eu crio, passo a ideia para o papel, aí eu passo para o computador, onde eu faço a vetorização, né, que chama. Aí é onde eu ajusto as linhas, coloco um cor. Eu tô ansioso pra ver, tô tentando dar uma espionada aqui, mas não tô conseguindo ver ainda. Mas já tem um spoiler do que seria um personagem, correto? Sim. Você guarda uma característica de cada personagem contigo? Ou não? É só o desenho e... Quando eu faço as almofadas, né, personalizada, eu gosto de receber a personalidade da pessoa. Então isso me ajuda.
Porque eu vou desenhar uma pessoa, eu tenho que saber como que ela é. E o cliente gosta de contar, essa pessoa é extrovertida, ela gosta de usar brincos, aqui, então isso me ajuda muito. Caraca, você faz isso com muita facilidade, Fernanda. Não parece tão difícil quanto você fala, não, hein? Vou assinar Tá aqui, pronto? peraí. Vou assinar, peraí. Assina, eu quero autografado. E esse daí pode ficar aqui no programa? É seu, você pode colocar Ah, esse daqui eu vou deixar aqui pra todo mundo ver. na tua casa ou aqui. Com carinho para Vitor, o melhor apresentador. Pode mostrar, você pega aqui, Joninha. Pode mostrar pra aquela câmera ali, ó. Pra cá? Cara, ela já provou que é bom em menos de 5 minutos, né? Se eu não tivesse falado nada, ela ia desenhar e em 2 minutos ia me entregar. Tá ligado? Olha aqui, Joninha. Ô, Bombinha, consegue dar um foco aqui, mano? Que isso, hein, mano? Muito, muito legal. E é isso, Obrigada. pra quem quiser conhecer seus trabalhos, eu vi seu arroba aqui, é arroba Virei Almofada, que entra em contato com você. E lá você, reforçando, gente, você encontra almofada aqui, ó, Juninho, ó, almofada. Se alguém pedir um desenho, você faz também, não faz? Uhum. Almofada, caneca, aqui, ó. Que inclusive é par dessa almofada aqui. É, sim. Às vezes tem gente que pede o kit, né? A almofada e a caneca. É isso aí, ó, almofada, caneca. Tem o lance também do quadro que tá aqui. Sim. Mas assim, a pessoa consegue... Tem uma diferença de prazo. Agora uma curiosidade minha. A pessoa pedir um quadro que você cria do zero e uma arte pronta sua como essa, tem a pronta entrega? Como é que rola esse lance? Como é que você explica pro cliente isso, o processo de criação e tal? Esse, por exemplo, do João Rock, né, é um material que eu gostei muito, então eu quis produzir vários, né, para disponibilizar para a galera que quiser comprar, né? Mas os personalizados depende muito, né, da quantas pessoas que eu vou desenhar numa almofada. O processo, além de desenho, tem o processo também de costura, né, estampado. Então, de duas semanas mais ou menos. Mas se for uma ilustração mais complexa, um mural, assim, 3 semanas, 4 semanas, varia muito do que o cliente quer, né? Ah, beleza. Então essa foi Fernanda Segolin, artista plástica aqui da nossa região. Relembrando, se você quiser ter mais conhecimento sobre o trabalho dela, arroba Virei Almofada. Se você quiser mandar um e-mail, vireialmofada.gmail.com.br @gmail.com @gmail.com.br. Tem seu site também, pode falar? Tem, é o vireialmofada.com. Se liga, uma maneira estilosa, diferente, com identidade, Fernanda Segolin. Fernanda, mais alguma coisa para falar? Agradecimentos finais? Agradecer muito aqui o convite, fiquei muito feliz. Vou repetir o que eu já falei, que é muito importante dar essa visibilidade, não só para mim, mas para outras mulheres também, para mostrar o seu trabalho, né? Fiquei muito feliz mesmo, queria agradecer. E o que você acha da gente gravar fora daqui? Ir lá ver seu processo de criação e tal, você Nossa, topa? eu topo muito, ou não? sim. Não, lógico, pode ser. Então tá mais que marcado, a gente volta um novo quadro que vai ser direto com a Fernanda Segolin. Toda semana ela vai estar pintando um quadro pra gente, a gente vai sugar ela até o último aqui. Brincadeira, Fernanda. Pode chamar, eu topo. Topou. Então, tá firmado entre as câmeras. Pode pegar aqui, Joninho, um aperto de mão. Tá firmado. Então, a gente vai lá acompanhar de perto o trabalho da Fernanda. Vou me arriscar a pintar, se você permitir lá. Lógico. Prometo não gastar muito suas tintas. Não, Eu começo no computador. Tá Pode bom. ser? E, gente, esse foi o Tá Ligado de hoje. Se você quiser assistir esse programa novamente, vai estar na descrição do nosso YouTube aqui, tá bom? Esse programa e os outros que já passaram também, tá? Fica ligado aí. E hoje foi com a Fernanda Segolin, amanhã pode ser com outra pessoa. Então sempre fique esperto com a gente que o próximo convidado pode ser você, viu? Não sai daí e é nóis. Na verdade sai, já acabou.